Agora, quero que você aí faça o seguinte. Feche os olhos. Incorpore, personifique o deus, a deusa grega, romana que há em você, tá? Sinta esse ar, tá? Greco-romano. Sinta esse ar lírico que a gente vai começar a embarcar nesse texto poético, tá? Então, respira, vem comigo. Vamos para os sonetos de Luiz Vaz de Camões, que foi o que a UERJ propôs, tá? Então, a minha prova inteira, tá? Da UERJ vai ser baseada, vai ter esse ar, tá? Camoniano, tá? Então, vamos começar entendendo como é que funciona um texto poético, né? E os seus elementos. Então, primeiro começa pelo sujeito. Pela minha pessoinha, né? Que é o meu eu lírico. Tal famoso eu lírico. Eu lírico não é a pessoa que está escrevendo. O eu lírico, você tem que pensar que é aquele cara, aquela pessoa ali que está no poema e que quer te passar uma determinada mensagem, tá? Então, o meu sujeito aqui poético, né, é a pessoa que fala das experiências, dos sentimentos e da vivência dela dentro daquele texto poético, tá? A sonoridade, então todo texto poético tem um som, assim como a música tem um som, que vai ser atribuído também por essas figuras aqui, ó, por esses recursos, né, recursos linguísticos que vão trabalhar o som, tá? A aliteração, por exemplo, é aquele que o rato roeu a roupa do rei de Roma, esse roin, 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 né, que tem ali do R, esse mecanismo, né, que tem a letra R, eu chamo de aliteração. É quando eu escolho uma consoante e um jogo de palavras, o qual ela vai ficar batendo, vai ficar martelando ali. A assonância é aquela terminação em ada, né? É parada, jogada. Então eu faço um jogo com palavras onde tenha sílabas parecidas, tá? Jogos de consoante, né, e de vogais, né, que vão se aproximar para me dar um som, tá? A cacofonia é quando eu junto palavras que me traz um som meio estranho, às vezes cômico, até obsceno, às vezes, tá? Então, por exemplo, eu escrevo, ó, ela tinha te visto, sei lá, ela tinha te visto. Ela tinha, né? Fica estranho o som, tá? Então eu chamo isso de cacofonia. Onomatopeia é o tic-tac do relógio, né? É o tum-tum que meu coração faz. Então é o som, né, das coisas, né, sendo reproduzido ali na escrita. E paronomásia e antonomásia, a gente viu duas palavrinhas muito parecidas, né, de sinonímia, né, lá atrás. E é basicamente isso. É quando eu faço uma brincadeira com as palavras, né, que no caso são parecidas entre si, tá? Ou são semelhantes ali entre si e que eu vou trabalhar dessa forma aqui no sentido de ou palavras iguais, né, que tenham monomínia, né, ou palavras que são muito parecidas. Por exemplo, se o piano ficar sem concerto, não haverá concerto. Aí, né, o concerto, primeiro o com S, que é o de reparo, e depois o com C relacionado ao musical. Então, eu faço essa jogada, né, essa brincadeira, tá? Temos o ritmo, que está relacionado com a sonoridade, né, e a musicalidade presente nos poemas, né, que vai ditar ali o meu ritmo. Formas fixas e formas livres. Fixa é, por exemplo, todo soneto vai precisar de 2 estrofes com 4 versos
e mais duas estrofes com 3 versos. Isso é uma forma fixa, eu não posso mudar, tá? Ou livre. Livre fazer o que eu quero, boto uma estrofe com 5, outra com 3, outra com 1, tá? Então eu faço uma brincadeira. E aqui, ó, sempre seguem a mesma regra, né, as formas fixas, tá? Segundo a quantidade de versos e estrofes, né? E aí quem é que faz isso? Soneto. Sonetos são formas fixas, tá? São trabalhadas com formas fixas, tá bom? Vamos seguir. Metro e metrificação. Ó, metro é um número de sílabas, tá? Gramaticais. E a metrificação é o estudo delas, tá? Sendo assim, eu posso ir de monossílabo a dodecassílabo, né? De 1 a 12. Mais do que isso, eu falo que é bárbaro, entendeu? De 14, né? De mais, eu falo que é uma métrica meio bárbara, tá? O que a gente vai precisar, né, para a gente conhecer um pouco de Camões é pentassílabo, que eu vou chamar de redondilha menor, heptassílabo, né, 7, redondilha maior. E essa é a medida velha. Então, Camões ele é dividido entre medida velha. E essa medida velha é a medieval do trovador, tá? Do meu trovador. Sabe quem é que gosta dessa medida velha? O funk gosta, sertanejo gosta, tá? Dessa medida velha, né? De apenas 5 sílabas ou 7 sílabas, né? Essa parte de redondilha ali, do trovadorismo, né, das cantigas, né? Até hoje a gente vê isso, tá? Então não tá tão longe assim. Aí aqui, um exemplo já dessa pessoinha. E eu quero trabalhar isso aqui, ó. Mote e voltas. É o seguinte, é quando eu chego para você e falo assim, Camões é o personagem, né? É um poeta, o qual você dificilmente não vai se apaixonar. E aí eu começo a falar sobre ele, sobre várias coisas, né, que ele fez, e eu começo ali minha trajetória, o meu poema. É isso que trabalha o mote. Eu faço uma anunciação que eu dou um intertexto na hora que eu realmente vou fazer a minha poesia, né? A minha redondilha. Então aqui, ó. Quem ora soubesse onde o amor nasce, que o semeasse. Introduzir aqui, ó. A partir daqui, de amor e seus danos me fiz lavrador, semeava amor e colhia enganos. Aí ele vai começar a contar a história dele relacionado ao amor e como ele semeava, né, e tudo mais. Então esse mote, toda vez que você vê, sabe que é uma pequena introdução que eu vou fazer uma relação com o restante ali do meu poema, tá? Mas isso é obrigatório, Tesla? Toda redondilha tem esse bate e volta, né? Não. Algumas tem e outras tem, tá? Tô falando, né, porque vai que você bate de cara com um negócio desses aqui, né? Sabe? Rima é todo som semelhante apresentado no final dos versos. As rimas acompanham um esquema rimático e podem, né? Podem ser rimas alternadas, opostas, emparelhadas e internas. Calma. Olha só, vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, tá? Como se fosse quantidade de versos dentro da estrofe. E aqui, ó, rimas alternadas, versos pares com ímpar. Então aqui vai ter terminação ada, ímpar, né? O 3 vai ter aqui, ó, mesma terminação em ada, tá? O 2 e o 4 vão precisar ser a mesma coisa. Alguma coisa. Ito e ito. Viu a combinação? Tá? O 1 e o 3 estão combinando. O 2 e o 4 estão combinando. Tá? Opostas
entre o primeiro e o quarto verso e entre o segundo e o terceiro. Então vamos lá, vamos trabalhar isso aí, vamos montar comigo aqui. Primeiro e quarto verso, né? Botando lá 1, 2, 3, 4. Terminação em ei. Terminação em ei. Quarto verso aqui, ó. Ei. Aqui, entre o segundo, terceiro. Terminação. Este. Aqui em este. 2 e 3. 1 e 4 aqui. Chamo isso de opostas. Emparelhadas entre o primeiro e o segundo verso, né? E o terceiro e o quarto. No meio do verso, tá? Ó. Eita. 1, 2, 3, 4, né? Então, vou estar lá escrevendo. Aqui, emparelhadas, primeiro e segundo, né? Vou estar lá escrevendo, sei lá, formada, e aí continuo. Parada. Ó, ada e ada, tá? O 3 e o 4, mesma coisa. Sei lá, vendido. Alguma coisa. E, sei lá, distraído. Show? Beleza, né? Esse aqui pode ter dado alguma dificuldade, né? Que é aquelas que aparecem no interior do verso. Então, no interior do verso, eu posso ter, em um verso, tá? Ter umas 4 palavras ali que vão combinar, que vão rimar, tá? E aí, não necessariamente, ela tá combinando com o segundo, que eu posso fazer uma outra rima ali, diferente pro segundo, ok? Ficou mais fácil, né, gente? Bem mais fácil de se trabalhar assim. E aí a gente vai para a estrofe, que é aquele bloco, tá? Que a gente tem. Então é o conjunto de versos separados com um espaço em branco, tá? Então eu tenho um bloco, aí tem um espaço e outro bloco e aí espaço, tá? As estrofes podem ser monósticas, dísticas aí, ó. 1, 2, 3, tá? 4 e o 3 e o 4 que a gente trabalha, vão entender. 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Ou seja, contendo até 10, né, versos ali ou mais. E aí elas são classificadas como simples, poema composto de versos que possuem a mesma medida, tá? Que aí tudo emparelhado ali, tudo muito certinho. Ou eu posso brincar. Eu posso ter um verso, por exemplo, que seja com dissílabo e outro com 4 sílabas. O outro eu vou brincar com 10. Posso fazer? Posso fazer, tá? Então, o simples é aqueles com a melhor composição, que fica tudo ali simetricamente, padrãozinho, né? Fica tudo muito bonitinho. E aí vamos ver, né? Vamos ver como é que isso funciona ali na prática, tá? Então, 7 anos de pastor Jacob servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Presta atenção, esse poema aqui, ele é uma referência bíblica, tá? De Camões. Pegou a história. Jacó, né? E Raquel.
para poder falar justamente desses mais do que acabou mais de 7 anos, né, servindo ao amor, né, de Raquel, a pessoa Raquel, tá? E aí a gente vai ver aqui, ó, servia, pretendia, 1 e o 4 combinando, né? O que a gente vê também, ó, Bela e ela. Olha o bloco aqui, ó. Tem uma estrofe, 4 versos. Outra estrofe com 4 versos. A terceira aqui, 3 versos. E outra 3. É essa a combinação do soneto Camões, tá? Então eu tenho 2 quartos, né? 2 de 4 e 2 de 3, tá? Que vai ser a referência total dos sonetos de Camões. Os dias na esperança de um só dia passava contentando-se com vê-la, porém o pai usando de cautela. Então aqui ele vai narrar, né, basicamente como é que foi a história, né, ali de Jacó e Raquel com essa servidão, tá? Que serviu ao amor de Raquel. Por mais que ele tenha sido enganado e tenha se casado com a irmã e tudo mais, e aí mais 7 anos, tá? Então, é essa questão da servidão que a gente vai ver perante o amor ali, que é a temática preferida dele, tá? Aqui, do outro lado, já vou falar da temática, tá? Relacionado à natureza. De quantas graças tinha a natureza, fez um belo e riquíssimo tesouro, e com rubis e rosas. Aqui é o seguinte, vai falar de como a natureza esculpiu a beleza da mulher, tá? A natureza pegou elementos dela mesma para criar, ó, pôs na boca os rubis e na pureza das rosas, porque mouro, olha que beleza, olha que bonito isso, né? Então essa idealização da mulher, a natureza que esculpiu, né, que foi capaz de fazer aquela mulher, tá? Então é uma temática batida do Camões. E olha só, ó, natureza, beleza, tesouro para ouro, ó. Olha a combinação que a gente vê aqui, tá? Das palavras. Ok? Uma diferença aqui, ó. Aqui não tem, né? A rima em si, ó. Tá vendo? Aqui já tem. Então, vai ter texto, né? Que vai ser, aqui, ainda mais nessas duas últimas aqui, vai ser mais livre. E outras que vão ter lá a sua rima, né? Que a gente fala AB, BC, né? E a gente vai trabalhar isso. Foi? Tranquilo? Então, a gente vai, na próxima, trabalhar a pessoa Camões. Sabe por quê? Porque quando você descobre o contexto, quem é aquela pessoa, por que ela resolveu escrever tamanho texto, como você conhece, você vai abrir a sua mente, tá? Que quando você conhece alguém, quando ela fala da sua história, quando ela mostra a sua experiência, você começa a ver tudo que ela escreve, tudo que ela fala de uma forma diferente. Isso é natural do ser humano, tá? E aí, por isso que eu tô falando, você vai se apaixonar pelo cara, tá? Então a gente daqui a pouco volta.